Olá, o meu nome é Cláudia Costa e sou professora de Fisicoquímica. Então, este vídeo complementa aquele que fiz sobre reações de neutralização, mas concretiza em termos de titulação ácido-base. Vou abordar mais especificamente a atividade laboratorial 2.1, no domínio 2 das reações em sistemas aquosos, subdomínio 2.1, reações ácido-base. Em termos de conteúdo, vamos ver quais são os objetivos da atividade experimental, o que é que se pretende com ela, que medições é que se realizam, como é que elas se realizam, como é que é feito o tratamento dos dados, como é que eu os uso para os trabalhar e depois o que é que podemos concluir daquilo que fizemos e que erro podemos ter cometido ao longo deste percurso. No âmbito dos objetivos, normalmente pretende-se determinar a concentração do titulado, seja ele um ácido ou uma base, à custa da utilização de um titulante com concentração rigorosamente conhecida. Vamos ver como é que se chega a este objetivo. Então, nós vamos ter uma montagem experimental em que vamos colocar um balão de Erlenmeyer ou um gobelet, onde é colocado um certo volume de titulado medido rigorosamente. Esta medição deve ser feita, por exemplo, com uma pipeta volumétrica, porque é precisamente mais rigorosa. Dentro deste gobelet ou balão de Erlenmeyer deve ser também colocado o indicador ácido-base, mas basta 3 a 4 gotas para ele fazer a diferença. Para adicionar o titulante, usamos uma bureta, normalmente ela está presa através ou de garrinós ou através de um suporte de buretas a um suporte universal. É cheio, ela é cheia com o agente titulante. Se eu tiver um ácido cá em baixo, vou ter uma base na bureta. Se eu tiver uma base cá em baixo, vou ter um ácido na bureta. O titulante tem que ter uma concentração rigorosamente conhecida. Não raras vezes são utilizadas soluções padrão, cuja definição é exatamente esta: são soluções de concentração rigorosamente conhecida. Se quisermos realizar uma titulação colorimétrica, basta usarmos o balão de Erlenmeyer com as gotinhas do indicador ácido-base. Se quisermos ir mais longe e fazer uma titulação potenciométrica, em vez do Erlenmeyer, já vamos ter que recorrer ao gobelet, porque é suposto introduzir aqui dentro um medidor de pH e o medidor de pH precisa ter um bocal mais largo do que o balão de Erlenmeyer para que o titulante não caia em cima do nosso medidor. O titulante é adicionado pouco a pouco e cá em baixo eu vou ter uma agitação constante, de maneira a que possa, a cada pequena adição, cerca de meio mililitro de cada vez, seja feita a medição do valor de pH. Como nesta fase temos que colocar um indicador ácido-base eh, junto do nosso titulado, convém saber como é que ele se vai escolher. As três regras aqui aplicam-se claramente. Portanto, primeiro, escolher um indicador cuja zona de viragem esteja dentro da zona de variação abrupta de pH, e depois podemos ser mais rigorosos e escolher, dentro dos vários possíveis, indicadores que incluam o pH no ponto de equivalência na sua zona de viragem e que tenham a zona de viragem o mais estreita possível. Para isso, eu preciso perceber qual é a titulação que vamos realizar. Então, nesta laboratorial, vamos titular o ácido clorídrico, que é o nosso titulado, com o hidróxido de sódio, que é o nosso titulante. Desta reação vai-se formar um sal, que é o cloreto de sódio, e água. O nosso cloreto de sódio dissocia-se em água em Na mais e Cl-, são partículas neutras, ambas, fazendo com que o sal também seja neutro. E se a 25 graus o pH, o seu pH será 7, precisamente porque ele é neutro, eu posso, com base nessa informação, buscar os indicadores mais adequados. Nesta tabela que está aqui, eu vou escolher aqueles que incluem na sua zona de viragem o pH no ponto de equivalência. Portanto, se o pH no ponto de equivalência é 7,
Tenho aqui duas possibilidades: o azul de bromotimol ou o vermelho de fenol. Cuidado, se eu pensar só em identificar ou usar um indicador que me permita só ajudar a ver onde é que está o ponto de equivalência, eu posso ir mais longe do que apenas estes dois indicadores, porque eu vou ter uma zona de variação abrupta nesta titulação que varia entre os 3 e os 10, e então, basicamente, desde o amarelo de metilo até aqui à fenolftalina, qualquer um destes indicadores eu posso utilizar com o mesmo propósito. E ainda dentro do azul de bromotimol e do vermelho de fenol, eu posso escolher aquele que tem uma zona de viragem mais estreita. Será o vermelho de fenol. Tem um intervalo de pH de 1,4 unidades, enquanto o azul de bromotimol é 1,6. Mas só por isso. Os mais adequados, azul de bromotimol e vermelho de fenol. Posso usar o azul de metilo, o azul de bromofenol, o vermelho do Congo, etc, etc, até à fenolftaleína. Mas os outros dois vão-nos mostrar com maior proximidade o ponto de equivalência. Entre os dois que incluem o pH no ponto de equivalência, o vermelho de fenol apresenta uma zona de viragem mais pequenina. Que medições é que vamos fazer? Elas não são difíceis. Nós vamos trabalhar o volume titulante adicionado e a cada adição vamos registar valor de pH. Estas são as duas medidas fundamentais. Ainda que devemos ter a temperatura e o volume do titulado, que é colocado no gobelet ou no balão de Erlenmeyer. Para isso, convém construir tabela de medições. Eu deixei aqui três, mas na realidade não é preciso ter tanta coisa. Nós vamos registar a temperatura à qual decorre a experiência e porquê. Se for 25 graus Celsius, nós já sabemos o que é que acontece em termos de caráter químico. O pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico ou alcalino. Se a temperatura for diferente, então é preciso haver aqui algum ajuste para pensar nestes mesmos moldes referendo ao pH. O volume de titulado inicial é fundamental para eu ter rigorosamente qual é que é o volume que eu vou utilizar no início. Se eu só realizar a titulação colorimétrica, vou precisar desta segunda tabela. Vou pôr aqui assim, titulação colorimétrica. Como o próprio nome indica, ela só se vai basear na cor da nossa mistura, e o que eu vou registar é, quando eu não adicionei nenhum titulante, qual é que é o pH, ou então, se eu não usar um medidor de pH, qual é a cor da solução. E quando atingir o ponto final, registro o volume titulante adicionado. Se eu tiver incluído o medidor de pH, qual é que é o valor de pH e, claramente, com que cor é que fica a solução no final. Cuidado aqui, porque às vezes o indicador ácido-base começa numa tentativa de mudar de cor, mas a cor não persiste. Só devemos fazer este registro do ponto final quando eu tenho a cor a persistir durante pelo menos 20 a 30 segundos. Se eu quiser construir uma curva de titulação, eu vou ter mesmo que recorrer ao medidor de pH e vou construir uma tabela bem maior do que aquela que eu representei aqui, onde vou colocar o volume titulante adicionado desde o zero, portanto, sem titulante adicionado, e vou registar o valor de pH. Também vou fazer esse registro a cada 0,5 mililitros adicionado. Portanto, vou por aqui fora, 0,5, 1,5, 2,0 mililitros, e a cada uma destas adições, a cada um dos incrementos, vou medindo o valor de pH que o meu medidor apresenta. Com os dados, eu tenho que perceber que neutralização é que foi realizada, tenho que confrontar o valor do pH no ponto de equivalência que eu prevejo obter com aquele que vou obter efetivamente, como obtê-lo, e também vou determinar a concentração do titulado que eu não sei. Quando finalmente tenho os dados e posso fazer a representação da curva de titulação, e posso fazê-lo quer usando a calculadora gráfica, quer usando um programa qualquer de estatística, ou Excel ou equivalente,
ou ainda posso recorrer ao papel milimétrico e fazer o gráfico manualmente. Claro que vou demorar um bocadinho mais de tempo. E para identificar o ponto de equivalência, claro que com o ponto final, se eu usar o indicador em simultâneo, eu tenho uma ideia de onde é que está o ponto de equivalência, mas não sei com exatidão. Para saber com mais exatidão, existe o método das tangentes, que eu vou explicar agora num instantinho como é que se faz. Então, inicialmente, quando estou a fazer as terminações do pH, após uma quantidade ainda significativa de titulante adicionado, eu vou obter aqui um patamar quase horizontal na minha curva de titulação. Este patamar inicial, este gráfico representa a titulação que é teoricamente executada aqui, mas eu posso ter isto em qualquer outra titulação. E em vez de ter um ácido aqui no início, eu posso ter uma base e vou ter o gráfico ao contrário. Portanto, o patamar a começar cá em cima, depois uma descida brusca do pH e depois outro patamar horizontal aqui no fundo. Este em particular começa mais cá abaixo, porque eu tenho um ácido no meu titulado, então o pH inicial vai estar mais para baixo. E a este patamar quase horizontal vou traçar uma tangente, vou representá-la aqui pela letra A, e vou traçar outra tangente ao segundo patamar horizontal, que é depois do ponto de equivalência, vou continuar a fazer pequenos incrementos titulante até obter aqui um pequeno patamar. E traço também uma tangente. Numa segunda etapa, eu vou pegar em cada uma destas tangentes e traçar duas retas perpendiculares, usando, por exemplo, régua e esquadro para facilitar aqui o processo. Represento aqui a linha B, que corresponde à perpendicular a esta primeira reta, e depois deste lado, a esta tangente, vou representar a segunda perpendicular. Convém fazerem aqui uma representação das tangentes e das perpendiculares ligeiramente largas, para que haja aqui cruzamento e se forme mais ou menos esta figura geométrica que vocês estão aqui a visualizar. E porquê? Eu vou usar uma régua para medir a distância entre as duas tangentes para cada uma das perpendiculares e vou achar o ponto médio desses segmentos de reta entre B e A. Depois de encontrar o ponto médio, que aparece aqui representado nesta última figura, eu vou traçar uma reta que une esses dois pontos médios. Este ponto de interseção com a curva de titulação corresponde ao ponto de equivalência. E sabendo este pontinho, eu posso prolongar aqui para o eixo dos y e determinar o pH no ponto de equivalência, ou prolongar aqui para o eixo do x e descobrir qual é que é o volume de titulante gasto até ao ponto de equivalência. Este volume é muito importante para nós depois podermos calcular a concentração do nosso titulado. Identificarmos o ponto de equivalência, podemos partir para os cálculos para determinar então a concentração do nosso titulado. Temos de ter ideia do nosso ponto de partida, da reação que estamos a levar a cabo. Neste caso, o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio, originando cloreto de sódio e água. Temos também conhecimento sobre a concentração do titulante que estamos a utilizar, portanto, a concentração da base vai ser rigorosamente conhecida, devemos ter aqui um valor em mol por decímetro cúbico e também já medimos rigorosamente o volume do nosso titulado para dentro do gobelet ou do Erlenmeyer. Posso deixar esse valor aqui em centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro ou 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Após o traçado da curva de titulação, além destas informações que temos desde o início, ficamos a conhecer o ponto de equivalência, ou seja, sabemos qual é que é o pH nesse momento e que volume de titulante é que foi gasto até chegar a esse ponto. Não esquecer que este ponto é o ponto em que eu tenho o ácido e a base nas proporções estequiométricas. Isto é muito importante porque eu agora vou basear-me nesta ideia para poder calcular a concentração do meu titulado. Então, de acordo com a estequiometria da reação de neutralização, e nesta em particular, o ácido está para a base na proporção de 1 para 1, portanto, ácido clorídrico para NaOH na proporção de 1 para 1, o que significa que o N do ácido sobre a N da base é igual a 1. Os dois são iguais.
E se os dois são iguais, vou aplicar concentração N sobre V, resolver em ordem a N, concentração vezes o volume é o N, e vou substituir o N do ácido pela sua concentração vezes o volume e o N da base pela sua concentração vezes o volume. E se eu sei o volume de titulado aqui, e se eu sei a concentração do titulante, depois de ter determinado o ponto de equivalência, também sei o volume titulante, eu posso determinar esta concentração do ácido facilmente. A que conclusões é que nós chegamos? Nós, nesta fase, podemos analisar se usamos o indicador ácido-base mais adequado, se o pH no ponto de equivalência correspondeu à nossa expectativa e também devemos apresentar a concentração do titulado que determinamos. Em jeito de conclusões possíveis, o indicador vermelho de fenol, que foi aquele que eu sugeri a utilizar, seria o mais adequado, embora existam outros com zona de viragem entre pH 3 e 10 que também poderiam ser usados eficazmente. O ponto final deve ser apresentado, nós devemos indicar quando é que aconteceu a mudança de cor do indicador ácido-base, quer em termos de valor de pH, se tivermos um medidor de pH, quer em termos de volume titulante adicionado, até para podermos fazer uma comparação com o ponto de equivalência. O ponto de equivalência só podemos identificar depois da curva de titulação. Portanto, o pH no ponto de equivalência deve ser próximo dos 7, mesmo que a temperatura de trabalho seja ligeiramente diferente dos 25 graus Celsius, não deve andar muito longe dessa temperatura. Claro que podem ter aqui acontecido erros de diferentes tipos. Quase sempre os erros nesta fase sugerem incoerências na atuação de quem executa a atividade. Também devemos apresentar a concentração do titulado, neste caso a concentração do nosso ácido, que foi quem foi titulado, de acordo com os cálculos que realizamos no passo anterior e com a estequiometria da reação. Ainda é possível fazer outras reflexões, nomeadamente discutir hum, porque é que o volume do titulado deve ser realizado deve ser medido com uma pipeta volumétrica, tem a ver com o rigor deste equipamento. A proveta, por exemplo, é nada rigorosa. Em último caso, vamos usar a graduada, mas a volumétrica está calibrada para medir apenas um volume, portanto, ela terá a partir da maior rigor. Também é importante percebermos que o hidróxido de sódio ataca o vidro, então só deve ser colocado na bureta no momento em que vamos executar a titulação e logo no final devemos derramar a base e lavar muito bem a bureta para não ficar a estragar equipamento. O ajeitador magnético e o respectivo magneto devem ser utilizados permanentemente desde o início da titulação para garantir a homogeneização constante daquilo que nós estamos a titular. O ponto de equivalência deve ser próximo do ponto final. O ponto final ocorre quando há mudança de cor, o ponto de equivalência ocorre quando temos o ácido e a base nas proporções estequiométricas. Por isso pode haver ou podem resultar daqui pequenas diferenças. Um erro possível é utilizar um indicador ácido-base incongruente com a nossa zona de viragem e se o fizermos, vamos ter uma diferença maior. A curva de titulação pode ser realizada ou com a máquina de calcular, ou com folha de cálculo, ou então no papel milimétrico. Devemos usar o recurso que mais garantias nos dá de erro. Obviamente, em papel milimétrico, estamos mais sujeitos às nossas dificuldades. Os erros esperados, como se prendem com alguma incapacidade do operador em cumprir rigorosamente a atividade, nomeadamente, por exemplo, a preparação incorreta da solução padrão de titulante, fazer uma previsão incoerente com a titulação que estamos a executar, ou medirmos erradamente o volume de titulado, ou ainda fazer adições ou incrementos de titulante pouco regulares. Ora medimos meio mililitro, ora ora deixamos juntar 1,5 mililitros, isso vai traduzir-se em erro. Vamos ver a aplicação disto tudo num exercício. Este é de Exame Nacional 2013, época especial. Na titulação de uma solução de ácido acético, CH3COH,
com uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, uma base forte, a reação que ocorre pode ser traduzida por, temos aqui a reação. Considere que o volume da solução de ácido acética titular, vou já colocar aqui esta informação, é de 25,0 centímetros cúbicos e que se adicionou 50 centímetros cúbicos de NaOH. Temos aqui o volume da base. De concentração, também temos aqui a concentração da base, 0,100 mol por decímetro cúbico, até ser atingido o ponto de equivalência da titulação. Determine a concentração da solução de ácido acético e comece por calcular a quantidade de NaOH adicionada até ser atingido o ponto de equivalência da titulação. Então, se calhar começamos já por aí. Para o NaOH, concentração N sobre V, a concentração é 0,100. Aqui a caligrafia. Vezes o volume, são 50 centímetros cúbicos, portanto 50,0 vezes 10 menos 3 para passar para decímetros cúbicos, temos o valor de N que me dá igual a 5,00, vamos manter os 3 significativos, vezes 10 elevado a menos 3 mol. Agora, para trabalharmos a concentração de ácido, vamos usar a estequiometria. Então, basicamente, no ponto de equivalência, nós temos que, a partir da reação de neutralização, o ácido CH3COOH está para o NaOH na proporção de 1 para 1, como vemos aqui na nossa reação, estequiometria 1 para 1. Isso significa que o N do ácido é igual ao N da base. E o N do ácido corresponde à concentração do ácido vezes o volume do ácido. O N da base já sabemos que é 5 vezes 10 menos 3. Então, buscando a resolução, o objetivo é chegar à concentração do ácido, 5 vezes 10 menos 3, a dividir pelo volume do ácido, que é 25,0 vezes 10 menos 3, vai-me dar 0,200 mol por decímetro cúbico. Portanto, basta aplicar aqui a proporção, a estequiometria, e resolver. Podíamos fazer tudo uma vez, mas uma vez que temos aqui a instrução, comece por calcular a quantidade de NaOH, comecei por aí. Vamos fazer a linha seguinte. A linha seguinte diz que na figura estão representadas curvas de titulação de um ácido forte com uma base forte, aqui a curva A, e a curva B, uma titulação de um ácido fraco com uma base forte. Conclua justificando, a partir das curvas de titulação apresentadas, em qual das situações o número de indicadores de ácido-base suscetíveis de serem utilizados será mais reduzido. Comece por referir qual a função de um indicador ácido-base numa titulação. Então, se calhar começamos pela instrução e depois analisamos os gráficos. A função de um indicador ácido-base é, numa titulação, indicar o ponto de equivalência, ainda que seja em aproximação, através da determinação do ponto final. E agora queremos saber em qual das titulações vamos usar menos indicadores de ácido-base. Como a escolha do indicador ácido-base está, como é que eu vou dizer, comprimida ali naquela zona de variação brusca de pH, os indicadores que eu vou escolher têm que ter zona de viragem contida
Dentro desta zona de variação brusca, o que tiver uma variação menor vai exigir menos indicadores de ácido ácido. Quanto mais ampla for a zona de variação abrupta, mais indicadores eu vou conseguir encaixar ali. Então, aquele que tem uma curva com uma zona de variação abrupta mais pequenina é o gráfico B. Então, no gráfico B, eu vou usar hum, menos indicadores. Então, é isso que vamos escrever. A curva A apresenta uma variação mais acentuada de pH do que a curva B. Podemos pôr aqui na proximidade do ponto de equivalência. Vou escrever aqui só como eh, P, como os indicadores ácido base a serem utilizados devem ter a sua zona de viragem contida neste intervalo de variação abrupta de pH. Conclui que na situação B o número de indicadores a utilizar será mais reduzido. Resposta feita. Vamos agora resolver um bocadinho diferente. Este é de 2015, a primeira fase. Com o objetivo de determinar a concentração de uma solução de ácido clorídrico, um grupo de alunos titulou 50 centímetros cúbicos dessa solução. Tenho aqui, então, já a indicação do volume de ácido, 50 centímetros cúbicos, com uma solução padrão de hidróxido de sódio de concentração 1 vezes 10 menos concentração da base, 1 vezes 10 menos 1 mol por decímetro. Temos a reação. Os alunos gastaram 24,70 centímetros cúbicos da solução padrão de NaOH. Temos aqui informação sobre o volume da base. Até ao ponto final da titulação. Qual é o instrumento que deve ser utilizado para, de forma regular e controlada, adicionar ao titulado pequenos volumes de solução padrão de NaOH? Temos aqui 4 opções. Esta adição tem que ser feita de forma rigorosa e aqui a palavrinha-chave controlada. A única forma de fazermos isso é recorrendo a uma bureta, porque nós temos uma torneirinha que nos permite abrir e fechar para adicionar a quantidade que for pertinente. Questão 2. Calcula a concentração em mol por decímetro cúbico da solução de ácido clorídrico e temos aqui uma instrução. Comece por
calcular a quantidade de NaOH adicionada até ao ponto final da titulação. Apresente todas as etapas da resolução. Então vamos começar, como há pouco, pela instrução, determinando a quantidade de NaOH. Uma vez que a concentração é o N sobre o V, se eu multiplicar a concentração, 1 vezes 10 menos 1 mol por decímetro cúbico, vezes os 24,70 vezes 10 menos 3 para passar para decímetro cúbico, temos o N. Vai-me permitir obter 2,4 menos 3, menos 2, menos 3 mols de NaOH. Agora vamos então calcular a quantidade de. Ui, esqueci-me de pôr aqui o resto dos significativos. Só acrescentá-lo. 2,470 vezes 10 menos 3 mols de NaOH. Para determinar a concentração do ácido, vamos fazer como há pouco e buscar a estequiometria da reação de neutralização. Então, de acordo com a estequiometria da reação de neutralização, o NaOH está para o HCl na proporção de 1 para 1. Isso significa que o N do NaOH vai ser igual ao N do HCl. E como o nosso objetivo é buscar a concentração do ácido, o N da base nós já temos, 2,470 vezes 10 menos 3, e a quantidade de HCl é a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que eles também nos dizem quanto é que é. Então agora é só fazer as continhas. O volume do ácido são os 50 centímetros cúbicos. Vamos passar aqui para decímetros cúbicos, permitindo-nos obter um valor 4,92 vezes 10 menos 2 mol por decímetro cúbico. Basicamente sempre a mesma coisa no cálculo que estamos a fazer. Sobre este problema temos ainda uma questão 3. Depois de terem realizado a titulação e determinado a concentração da solução de ácido clorídrico, o professor disse aos alunos que a solução de ácido clorídrico que tinham utilizado era uma solução padrão. Na figura está representada a curva teórica da titulação de 50 cm cúbicos dessa solução padrão com uma solução padrão de NaOH, com a concentração 1 vezes 10 menos 1 mol por decímetro cúbico, e temos na zona, na curva, a zona assinalada, a zona de viragem do indicador verde de bromocresol. Questão 3.1. Apresente uma expressão numérica, cuidado aqui que é para escrever só a expressão, não é para calcular, que permita calcular o erro relativo em percentagem cometido pelos alunos na medição do volume titulante gasto até ao ponto final da titulação. Então, basicamente, nós temos que ver aqui quanto é que era o volume de base que os alunos gastaram. Na imagem anterior, os alunos gastaram um volume de base de 24,70 centímetros cúbicos. Temos que ir buscar o valor teórico, o volume de base teórico, temos que ir buscá-lo à nossa curva. E basicamente vamos ver aqui a zona de variação abrupta de pH, corresponde a um volume de 25 centímetros cúbicos. Tendo isto por base, podemos usar a expressão do cálculo do erro percentual. O erro percentual é o valor medido menos aquele que é considerado verdadeiro ou teórico, a dividir pelo teórico ou verdadeiro vezes 100, para obtermos a tal expressão em termos percentuais. O valor medido é 24,70, o valor verdadeiro, os 25, que é aquele que está previsto na nossa curva teórica, a dividir por 25. Não esquecer multiplicar por 100. A expressão está feita. Quem gostar mais de não utilizar o módulo, é só ter o cuidado no numerador obtermos um valor positivo. Portanto, bastaria escrever 25 menos 24,70 sobre os 25 na mesma.
Eu gosto de ser coerente e usar sempre a mesma expressão. O 3.2 pede para, com base na informação fornecida na figura, que é o gráfico que temos aqui do lado esquerdo, justificar a afirmação. O indicador verde bromopresol pode ser utilizado para assinalar o ponto de equivalência da titulação em causa. A cinza, temos aqui a informação sobre a zona de viragem deste indicador. Qual é que é a regra para a escolha do indicador? A sua zona de viragem deve estar contida na zona de variação abrupta do pH. E isto acontece. Então é com base nisso que nós vamos justificar. Como a zona, ou como o ponto de equivalência. Vou começar por aqui. Ocorre na vizinhança onde há uma variação acentuada, abrupta, brusca de pH, e a zona de viragem do indicador está contida nessa região, ele é indicado para executar a titulação. Este é o último exercício que vamos ver, é do Exame Nacional 2020, segunda fase. Escolhi-o por causa da proporção da reação de neutralização, para que possam estar atentos à sua resolução. A figura apresenta a curva de titulação de 10 cm3 de uma solução de ácido sulfúrico. Vou pôr aqui ao lado, não tenho muito espaço ali por baixo da equação para escrever os dados. Portanto, 10 cm3 de ácido com uma solução padrão de hidróxido de sódio de concentração A, concentração da base 5,00 vezes 10 menos 2 mol por decímetro cúbico. Temos a reação, o ácido sulfúrico mais o NaOH, a dar o sulfato de sódio e água. Determina a concentração da solução de ácido sulfúrico. Esta é a concentração que nós queremos saber. Explicito o raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Isto significa também que, se nós temos a curva de titulação, podemos ir buscar o volume de base gasto nessa curva de titulação. E se olharmos para aqui para a zona de variação abrupta, vamos correr aqui o nosso gráfico para identificar o volume gasto de titulante até ao ponto de equivalência foi de cerca de 15,0 cm3. É só feita a leitura direta no gráfico. Para determinar a concentração do ácido, vamos fazer como há pouco e determinar esse valor através da estequiometria. Então, de acordo com a estequiometria da reação, o ácido sulfúrico está para o hidróxido de sódio na proporção de 1:2. O que é que isto quer dizer? Isto significa que nesta fase é preciso ter algum cuidado e identificar que o N do ácido sobre o N da base corresponde àquela proporção que é 1/2. Ou seja, o N do ácido é 1/2 do N da base. Neste exercício não há instrução clara sobre nenhuma etapa para resolver em primeiro lugar, então eu posso partir daqui para a expressão com as concentrações e os volumes.
a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a 1/2 da concentração da base vezes o volume da base. E agora vou fazer a substituição já prontinha para calcular a concentração do ácido. A concentração da base é 5,00 vezes 10 menos 2. O volume da base é 15. Posso deixá-lo em centímetros cúbicos se usar o volume do ácido também em centímetros cúbicos. Não há nenhum problema porque as unidades do volume vão poder simplificar-se nas duas expressões. Já me esqueci aqui do meio, tem que estar ali no denominador, de maneira que a concentração do ácido será 3,75 vezes 10 menos 2 mol por decímetro cúbico. Portanto, o exercício resolve sempre da mesma maneira, desde que tenhamos a cautela de identificar qual é que é a proporção entre o ácido e a base na reação que estamos a considerar. Normalmente nestes exercícios de titulação já nos fornecem a equação, mas vocês podem ter que a escrever a qualquer momento. Espero ter sido explícita no processo em si e que os exercícios vos tenham ajudado a compreender melhor o que é a titulação. Obrigada!